as suas Bíblias, nós estaremos lendo o primeiro livro de Crônicas, fica no Antigo Testamento. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Nós estaremos lendo os 10 primeiros versículos. Aqueles que tiverem dificuldade, levante a sua mão para que os diáconos estejam ajudando a encontrar. E aqueles que não estão com Bíblia também, façam o mesmo sinal para que os diáconos possam levar a Bíblia até vocês, para que vocês também possam acompanhar. Todos encontraram? Amém. Leiamos assim a palavra do Senhor. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Zaate, e Zaate gerou Almai e Laade. Essas foram as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idibas. Era o nome de sua irmã Hazelelpone. Penuel foi pai de Gedor e Ezer, pai de Hussá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, ela e Nará. Nará deu à luz a Uzão e Refer, a Temene e a Astari. Esses foram os filhos de Naará. Os filhos de Relá, Zerete, Zoar e Tinã. E Cós, que gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Azreel, filho de Harum. Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra lida. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor tem confiado a mim, ó Pai, os teus caminhos. Ó Pai querido, esteja comigo, que não seja eu falando aqui, ó Deus, mas o Senhor fale através de mim. O Senhor use os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, tudo o que eu faça aqui, ó Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. Pai querido, fale aos nossos corações, e assim, ó Deus, que possamos entender o que o Senhor quer dizer nesta noite, Pai. Que possamos ouvir, estar atentos e assim, ó Pai, compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem é o seguinte: a oração que rompe barreiras e muda destinos. A oração que rompe barreiras e muda destinos. Esse texto, ele começa falando sobre os descendentes de Judá, né? Poderia aqui, né, a Bíblia, nesses livros,
eles contam as descendências e assim a genealogia dos povos de Israel. Mas por que eu comecei a falar sobre toda essa genealogia, né? O que tem a ver? Eu comecei a falar sobre os descendentes de Judá. E teve um rapaz que chamou a atenção nesses primeiros 10 versículos, né? Falei de vários nomes aqui, até meio que diferentes, né? Eu até enrolei um pouco a língua para falar, porque são nomes um pouco difíceis na pronúncia. Mas, no versículo 9, algo chamou a atenção de Deus, né? Todos esses aqui só falaram o nome de quem era filho, o pai tinha filhos, gerou os seus filhos, e assim foi se passando. Mas esse homem chamado Jabes, e é sobre ele que nós iremos falar nesta noite, o versículo 9 e o versículo 10. Esse personagem Jabes, ele era um israelita, ele era, né, da linhagem de Jacó, e israelita da tribo de Judá. Aqui diz, né, começa como os filhos de Judá, os descendentes de Judá. A tribo de Judá, ela era conhecida, né, o significado, tribo de Judá, significa louvado, glorificado, exaltado. E alegria, né, exaltado, glorificado. Mas este homem chamado Jabes, ele tinha um nome que a sua mãe lhe dera quando, né, precisou se dar à luz, quando ela deu à luz a ele. E quando precisou se dar o nome a ele, ela colocou de Jabes. Por quê? Porque ela concebeu ele com muitas dores. E talvez esse nome, né, que tem por significado no hebraico aquele que causa dor, aquele que traz sofrimento, ou seja, de repente alguma tristeza, né? Talvez o contrário do que Judás era o significado de Judá. Mas o significado aqui de Jabes é o que diz o versículo 9: com dores o dei à luz, né? Naquele tempo, e até nos dias de hoje, né, nós vemos que os pais, as mães, dão nome aos seus filhos. E ele aqui foi dado com um significado que ela teve muitas dores ao dar à luz a ele. Mas a Bíblia também diz e relata que Jabes, ele foi o mais honrado do que seus irmãos. Ele tinha algo diferente, né? Aqui relata das descendências, mas esse rapaz, né? Aqui não diz se era homem, se era adolescente, se era um jovem, mas era um homem que teve a sua relevância, e tanto que foi escrito 2 versículos a seu respeito. Mas esses versículos que nós vamos falar nessa noite, e nós vamos aqui entender, né, o porquê que ele teve uma relevância diferente dos demais. Não se passou só falando do nome dele, que ele era filho de alguém, ou que ele era pai de alguém, mas sim que ele tinha uma mãe, e colocou o nome dele, aquele que causa dor. Mas a história dele não terminava aí. Talvez muitos de nós, né, temos passado por algumas dificuldades. Talvez, né, quando éramos pequenos ou jovens, passamos por algumas situações, vamos dizer assim, de bullying, né? Eu mesmo, quando na minha vida acadêmica, ali quando criança, eu sempre ficava, né,
à frente da fila, né? Iríamos cantar o hino nacional, eu ficava lá na frente da fila dos demais. Mas por quê? Eu era o melhor para ficar na frente? Eu tirava notas boas? Também, mas não era isso. A questão é, eu era o menor da turma e eu ficava ali na frente, né? Sentia algum bullying, vamos dizer assim, né? De chamar de mini, né? O pequenininho, o mini, né? O menor. Mas meu pai, ele me orientou muito bem. Ele falava, esse menino é um menino de ouro. E eu levava isso, né? À frente, não me diminuía pelo fato de chamarem, né, de pequeno, mas segui em frente, seguindo, fazendo, obedecendo os meus pais. E esse rapaz, né, porventura foi ensinado ali, diante da sua tribo, a seguir nos caminhos do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor que ele era o mais honrado. Em algumas outras traduções diz ilustre, né? Ilustre quer dizer alguém que se destaca por sua nobreza, fama ou alguma qualidade. Qual é a qualidade desse jovem, desse homem? A gente não sabe. Mas o fato dele ser honrado mais do que todos os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele tinha 4 irmãos. Né? Era Quelube, Shamer, e Shemerai e Amimihud. Não estou falando aqui em línguas estranhas não, viu, irmãos? É o nome mesmo dos irmãos dele. Mas o fato dele ter 4 irmãos e ele ser o 5º da sua família, a Bíblia diz aqui que ele era o mais honrado do que os seus irmãos. Ele tinha uma qualidade, algo diferente dos demais. E em meio àquela família, né, esse nome que não lhe soava bem, talvez ele foi também, né, taxado de aquele que sente dor, né, de repente que traz o sofrimento. Talvez ele tenha sido, né, sofrido algumas coisas desse tipo, mas ele seguiu em frente, e ao ponto de a Bíblia declarar que ele era o mais honrado do que os seus irmãos. Ele era o mais respeitado, dizem outras traduções, ele era um honrado, um respeitado. Mas o que eu quero dizer nesta noite, além dele ser o mais honrado do que os seus irmãos, diz o versículo 10, Jabes clamou ao Deus de Israel. Como ele clamou? Ele diz, que tu me abençoes e amplies o meu território, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele fez alguns pedidos para Deus. Ele clamou em oração e pediu ali numa oração ousada e específica o que ele queria, o que ele de fato precisava naquele momento, né? E muitos podem dizer assim, nossa, mas ele fez 4 pedidos, foi específico, foi ousado em pedir ali a Deus, e Deus concedeu todos os pedidos que ele pediu, concedeu tudo que ele tinha pedido. Quando o nosso querido pastor falou nesta noite que é bom nós termos crédito com Deus, é maravilhoso, porque no momento em que você precisar, ou no momento em que você estiver ali precisando, Deus estará pronto a te conceder, né? Glória a Deus. Vamos, né, meus irmãos, ter essa confiança, assim como Jabes. Ele
esse Jabes, ele tinha algo diferente. E quantos de nós, né, somos diferentes onde nós estamos, né? Num momento, em qualquer lugar que nós estivermos, precisamos ser sal da terra, precisamos ser pessoas diferentes que levam a mensagem de Deus, não somente falada, mas a mensagem ali produzida por nós mesmos, pelo nosso jeito de falar, não somente pelo jeito de falar, mas o jeito de agir, o jeito de se portar, né? O jeito de você tratar as pessoas com muito amor, mostrar o que o Senhor Jesus fez por você, mostrar o amor do nosso Deus, todos os ensinamentos que Ele deixou nesta palavra dEle, que muitos que estiverem escrevendo esse livro, né, tiveram suas dificuldades, uns morreram em favor da palavra de Deus, morreram de forma cruel, mas eles permaneceram fiéis para escrever todos esses ensinamentos. Foi à toa? Não. Todas essas palavras, elas são vida, e precisamos entender que Deus, né, deixou e fez com que pessoas passassem por muitas dificuldades, mas que mostrassem os exemplos de pessoas que seguiram a Deus. Tem pessoas na Bíblia que de repente não fizeram a coisa certa, mas são ensinamentos para nós aprendermos a não fazermos o que as pessoas fizeram de errado e procurarmos fazer as coisas certas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jabes, ele não fez um pedido genérico, né? Mas ele foi específico. A sua oração, ela foi sincera. Ele falou exatamente o que ele desejava. Bênçãos. Foi a primeira coisa que ele pediu. Que o Senhor me abençoe. O segundo, crescimento, né? Que amplies o meu território. Proteção, clamou com fé. E Deus assim atendeu o seu pedido. Precisamos pedir a Deus o que nós queremos. Mas esse pedido, ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Para que nós tenhamos sucesso naquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Ele já nos ofereceu, na verdade, que foi o Senhor Jesus Cristo. Aqui, né, podemos dizer que ele pediu bênçãos, ele pediu que ampliasse o território, as suas riquezas, mas, de repente, ele era um homem muito honrado. Será que a qualidade dele não estava em ter esse território maior para poder ali estar distribuindo para os seus irmãos, estar ali repartindo com os seus irmãos? Aqui na Bíblia não diz, mas se Deus o concedeu foi porque esse pedido estava no centro da direção de Deus, e Deus já fazia parte da vida daquele homem. Jabes, ele tinha ali uma vida voltada de fé, tanto que ele demonstrou a total confiança em Deus, em pedir que Deus o abençoasse, que Deus estivesse com ele, aonde que ele conquistasse os territórios, as riquezas, mas que Deus estivesse à frente, Deus estivesse ali com a sua presença divina, e através das suas conquistas, né, que Deus estivesse ali orientando no que ele seria, o que ele estaria conquistando. E essas conquistas não teriam valor se Deus não estivesse ali com ele. Então, a total dependência que ele teve em reconhecer Deus em seu caminho, ele clamou, né? Ele clamou ao Deus de Israel.
Quantos de nós precisamos clamar a Deus? Precisamos clamar a Deus e pedir a Ele o que nós queremos. E segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Na primeira carta de João 5, 14 e 15, lá diz que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E nós alcançamos as petições que fizemos a Ele. O Espírito de Deus, Ele intercede por nós, mesmo que nós não saibamos pedir como convém. O Espírito Santo, Ele geme de maneira inexprimível, pedindo por nós, porque muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes pedimos pensando no próprio eu, pensamos num favorecimento. Mas Deus, Ele quer estar no centro da vontade de nossas vidas. Ele quer estar no centro da sua vontade. E Ele quer que você peça a Ele e que o que você pedir esteja no centro da vontade dele, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e daqueles que cercam a nós. Eu tenho um agradecimento, inclusive, à oração que foi feita no domingo retrasado. Eu tenho feito um pedido a Deus, a empresa está com as ideias de concessão e, embora seja um emprego público, eu, apesar de ter o Deus Todo-Poderoso, o Deus que supre todas as necessidades, a gente fica com certo receio, o que será que vai acontecer, Eu sei que o meu Deus vai fazer o melhor, mas eu não sei de que forma Ele vai fazer isso, De repente, o melhor dEle não é o que eu estou pensando para a minha vida, Talvez os meus pensamentos não estão ali nos pensamentos que Deus quer para a minha vida. E eu preciso entender que aquilo que Deus deixar que aconteça, eu preciso acreditar que é o melhor para mim, ainda que não venha a ser o que eu quero. De repente, vai acabar a empresa e é isso que Deus quer que eu saia de lá e vá para uma outra, algo melhor. Mas de repente não, Ele quer algo, e Ele vai fazer algo diferente para a minha vida, mas eu sei que o que Ele fizer será o melhor. E nós precisamos crer que tudo que Deus faz nesta vida, ainda que não seja das nossas vontades, é o melhor para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Viver na dependência de Deus é acreditar que Deus tem esse melhor. É acreditar que Deus pode fazer o melhor para as nossas vidas. Aqui, Jabes também pediu que a mão de Deus fosse com ele, aonde que ele estivesse, aonde que pisasse a planta do pé dele. Era necessário que Deus estivesse com ele, para que ele seguisse o melhor caminho, para que ele seguisse e tomasse as melhores decisões. Rompesse todas as barreiras. Ele rompeu a barreira maior, que de repente era o do seu nome, ali, de ser um nome que não era muito legal, um nome que o significado era de trazer sofrimento, mas ele rompeu essa barreira e mudou o destino da vida dele. Ele deixou que essas coisas não fosse tocado por ele, mas que sim, que ele tinha um Deus que podia fazer o melhor para a vida dele. Ele pediu bênçãos, ele pediu que fosse aumentado ali as riquezas dele. Mas é errado, irmão Eufrásio, pedir bênçãos? Não,
não é errado, desde que essas bênçãos não venham a prejudicar o seu relacionamento com Deus. É necessário que as bênçãos que Deus derramar sobre as nossas vidas seja aplicado no reino dele, seja aplicado em favor do reino dele aqui na terra. Quando nós estamos aqui, e quando nós estendemos a nossa mão a ajudar um necessitado, nós estamos fazendo o que Deus quer, a vontade dele. E se nós temos condições, temos que ajudar, temos que estender a nossa mão, a aquele que precisa, aquele que necessita. Vamos então caminhar aqui. Jabes, ele pediu que Deus estivesse com ele e que guardasse de todo o mal. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele, quando ensinou ali os seus discípulos a orar, em Mateus 6, no versículo 13, ele repetiu, que Deus estivesse ali, livrando das tentações, livrando ele de todo o mal. E essa deve ser, a nossa oração. Esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo que cada vez mais vemos muitas atrocidades. Vemos pessoas, morrendo, pessoas inocentes muitas vezes, e muitas vezes morrendo assim de uma crueldade muito grande, e por coisas assim banais, coisas que não deveriam, acontecendo. Mas precisamos pedir a proteção de Deus todos os dias nas nossas vidas, para Ele nos livrar de todo o mal, nos livrar das tentações, para que não caiamos em pecado e assim envergonhamos o nome de Deus. Que precisamos, então, estar ali firmes, para que quando nós estivermos precisando de Deus, e Deus estiver no propósito dele, Ele irá nos responder e fazer o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, pedir bênçãos não é errado, E pedir a expansão de suas fronteiras está mostrando que é legítimo, buscar o crescimento, mas que esse crescimento esteja no centro da vontade de Deus. Ele também, disse: me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. Nós entendemos que talvez a dor dele não fosse uma dor física, mas de repente uma dor emocional ou coisa do tipo. Mas ele pediu ali que Deus o livrasse dessa dor e que Deus concedesse bênçãos para ele. E Deus assim o concedeu, tudo o que ele tinha pedido. Glória a Deus, que possamos estar nessa direção, meus irmãos. Pedir a Deus confiando e tendo muita fé que nós iremos receber, E eu acabei não dizendo, na verdade, o que Deus fez, E esse é o meu testemunho. Teve eleições da CIPA, lá teve eleições da CIPA, E um domingo antes, eu tinha aqui, da semana em que foram concorridos, eu estive falando sobre o trabalho, sobre o mês da CIPA, de prevenção de acidentes de trabalho. E nessa semana ali teve aquela eleição e eu fiquei naquela, vou, não vou, Aí pedi a direção de Deus e orando, e na oração intercessória eu pedi a Deus, que Deus fizesse o melhor. Ainda não sabia dessa eleição,
Mas quando chegou no último dia de inscrição, né, faltando alguns poucos minutos, eu me inscrevi. Eu falei, seja, né, que Deus assim permitir. E naqueles últimos minutos eu me inscrevi. E estive ali pedindo um voto para um, para outro, né? Mas não sabia que teria tantos votos como eu tive. Então, assim, a eleição da CIPA, ela se faz e a pessoa tem 2 anos de estabilidade a mais, né? Então, assim, foi uma resposta de Deus. Eu creio que foi uma resposta de Deus e esse é um testemunho que Deus, né, fez comigo e Ele vai fazer na vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Vamos crer, vamos confiar, né? A oração que nós fazermos aqui, vamos crer que receberemos de acordo com a vontade de Deus. Por ser essa igreja é uma igreja fiel, que cumpre o chamado de Deus, né? O nosso querido pastor, ele cumpre verdadeiramente o chamado dele nessa igreja. Que possamos seguir fielmente, porque ele tem e Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. O nosso Deus, Ele vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Basta nós crermos e confiarmos, estarmos na direção, seguirmos aquilo que as orientações do nosso querido pastor. Alguém orientou esse jovem naquele tempo. E nós temos, né, o nosso pastor que nos orienta nos dias de hoje, além do nosso Deus através da sua palavra. Então vamos crer, vamos confiar e vamos obedecer. E assim nós estaremos nos planos ao qual Deus tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, a história de Jabes, ela nos ensina que independente das circunstâncias, né, ao qual é o significado do nosso nome, ou os desafios que enfrentamos nas nossas vidas, a fé e a oração, ela pode ter destinos, a gente pode romper barreiras e mudar os destinos de nossas vidas, né? Não é porque nós nascemos de uma forma que nós precisamos, né, ter essa compreensão que precisamos mudar para melhor, mudar nos planos que o nosso Senhor Deus nos deixou para seguirmos. Apesar de Jabes carregar um nome que era associado à dor, ele não permitiu que isso definisse a sua vida, né? E essa oração, ela foi marcada aqui nesses 2 versículos, pequenos versículos, no meio de tantos nomes, né? O seu nome aqui foi escrito e deixou, né, algo grandioso, né? Chamou a atenção de alguém e escreveu sobre ele, né? Que possamos estar nessa direção de não nos vangloriarmos com alguma coisa, mas estarmos certos de que temos algo diferente em nossas vidas, porque nós cremos no Deus vivo, aquele que tem o melhor para nós. Jabes, ele buscou bênçãos, crescimento, buscou proteção, mostrando que podemos percorrer ali o mesmo caminho de fé, né? Não nos conformando com as nossas limitações, mas seguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não deixando que as coisas desse mundo nos corrompam, mas que possamos seguir com fé, confiantes em que Deus tem o melhor. Vamos clamar a esse Deus e confiar no plano que Ele deixou para nós. Afinal, quando nós nos rendemos à vontade divina, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos faz prosperar. E assim como Ele fez na vida desse homem, Ele irá conceder tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Amém? Louvado e exaltado seja o nosso Deus. O querido pastor está com a palavra.
Obrigado, Pai, pela oportunidade. Glória a Deus. Deus falou contigo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu sou muito atrevido com a minha fé. Filho, que Deus continue te abençoando e te usando, em nome de Jesus. A minha metade, ela fez sabe a frase, eu sou muito pidão para Deus. Eu pedi para Deus não estar condições financeiras para a gente colocar. Eu estou contando com cada dizimista dessa igreja. Nós vamos colocar granito aqui, ó. Aqui, por fora também, lá na porta também, cobrir na caixa do relógio, da água, do contador. E vamos pintar a nossa igreja o mês que vem, em nome de Jesus. Gostei do seu sorriso, Daisy. Gostei do seu sorriso. Você falou assim, estou contigo, meu pastor. Irmão, eu falei para Deus assim, sabe, eu sou muito atrevido com a minha fé. Eu falei, Deus, minha esposa fez um exame e estava com gordura no fígado. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Fez o exame de novo, não tem mais nada, gordura no fígado. Sabe o que é isso? Eu peço mesmo. Sabe por que eu peço? Coloca uma tradução aí, eu já vou encerrar o culto. Jó 8, versículo 5, 6. Coloca uma tradução que diz assim, se fores puro e reto e se buscar de Deus de madrugada. Jó 8, 5 e 6. Você precisa ser assim, ó. Eu frase, Deus falou muito comigo, filho, através de você. Olha só. Por que eu busco Deus todos os dias de madrugada? Isso, é essa a tradução que eu quero. Leiam, por favor. Às vezes a gente tem um pedido para Deus, mas a gente não... É como o meu filho pregou aqui hoje. A gente não está digno. Essa é a verdade. Se a gente for puro e reto, o que é ser puro diante de Deus? O que é ser reto? É tudo que meu filho pregou hoje aqui nessa noite. Não falta o culto domingo não, que você vai ver o que você vai escutar domingo que vem. Por favor. A gente precisa ter uma ousadia tão grande diante de Deus e para com Deus. Mas a ousadia não é somente pedir. Ousadia é estar na posição de servo. É ser fiel em tudo. Ser fiel quando orar, ser fiel quando dizimar, ser fiel quando ofertar. Não há enfermidade que Deus não tire. Irmãos, eu estava com as dores assim, ó. Falei, Senhor, não aceito. Acabou, foi embora tudo. Sabe o que é isso? É você falar para Deus, Senhor, eu estou diante de tu, estou contigo e não abro mão. Não há diabo, não há ninguém nesse mundo que interfira ou possa contaminar a minha fé. Não pode e não vai. Pode ter certeza disso. Não há nada que Deus não possa fazer na tua vida. Pode ter certeza. Tenha essa fé. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos e te adoramos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nessa noite, pela forma a qual o Senhor usou o teu filho numa frase. Te louvo e te adoro, Deus, pela vida do meu menino, que o Senhor me deu de presente, Senhor, aqui na tua casa. Continue abençoando o teu filho, juntamente com a sua esposa, a sua metade e os seus filhos, Pai. Deus, te louvo, te adoro, Pai. Quantas pessoas já teve resposta de oração na hora da oração intercessória aqui, Senhor? Pai,
O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que renova. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que tudo faz e opera em nosso favor. Não há nada neste mundo, Senhor, difícil demais para o Senhor, como diz o profeta Isaías. Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus opera em nossas vidas. Te louvamos, te adoramos pela forma a qual o Senhor usou o teu filho hoje aqui nesta noite. No nome santo de Jesus, que eu e toda a tua igreja nós oramos. Amém.